Então, pessoal, bom dia a todos, né? Hoje nós vamos aí explorar um pouco a ideia de estrutura de repetição, né? Então, entender um pouco as estruturas de repetição existentes aí no C++ do Arduino, né? E vamos trabalhar um pouco aí com um sensor de temperatura, o TMP36. Então, entender como nós fazemos aí parte de leitura de temperaturas, como nós fazemos os cálculos para chegar na temperatura correta. Então, basicamente, né, nós temos aí 3 estruturas de repetição que nós já conhecemos aí no português estruturado, né? Então, aqui nós temos a estrutura for, né, que seria o nosso para. Então, se você pegar a palavra para e converter para o inglês, vai ser o for. Então, uma das traduções seria o for, e na nossa linguagem de programação vai ser o for, com uma estrutura muito semelhante ao que nós já vimos no português estruturado. Nós também temos a estrutura while, né? Que seria a estrutura enquanto, lembram da estrutura enquanto? Então, também, se eu for traduzir a palavra enquanto para o inglês, vai ser while. Então, estruturalmente, como eu construo essa repetição vai ser muito semelhante. E eu tenho a estrutura do while, né? Então, eu tenho uma versão do faça enquanto. Então, são as 3 estruturas, né? Então, lembrando, né? Eu tenho uma estrutura de repetição controlada numericamente, tenho uma estrutura de repetição pré-condicionada e tenho uma estrutura de repetição pós-condicionada, né? Então, são as estruturas que nós vimos lá no primeiro semestre, no português estruturado, nós estamos vendo que elas existem da mesma maneira nas linguagens de programação. Algumas linguagens de programação não oferecem, né, a pós-condicionado do while, né? Então, bom dia, Mariane. Sempre tranquilo. Estamos começando a aula agora. Fica tranquilo. E algumas linguagens de programação, como eu estava falando para vocês, não oferecem aí estruturas de repetição pós-condicionada, somente controlada numericamente e pré-condicionada. Mas as estruturas de repetições aí gerais, que são oferecidas nas linguagens, principalmente nas derivadas do C, são essas 3 aqui. Então, for, né? Então, for, da mesma maneira que nós vimos, né? Então, eu tenho o for. Aqui, neste cenário, eu estou fazendo o que nós chamamos de declaração de variável local. Bom dia, Vitor. Nós estamos fazendo a declaração de variável local. Por que local? Porque esta variável, como ela está sendo declarada aqui dentro da estrutura do for, quando eu encerrar o for, quando sair do for aqui depois das chaves, essa estrutura, essa incondicional, essa variável não vai existir, essa variável vai deixar de existir, vai sair da memória essa variável. Então, professor, mas eu posso declarar a variável globalmente? Então, lá no começo, declarar a variável i, colocar aqui i igual a 1, igual nós fazíamos lá no Portugal Studio? Pode, vai funcionar do mesmo jeito, não tem problema. É que, se vocês olharem muitos exemplos da internet, literatura, essas coisas, vocês vão ver que muitas vezes as variáveis de controle do laço de repetição controlado numericamente, elas são declaradas localmente. Então, por isso eu já pus desse modelo aqui. Então, declarei a variável i, atribuí o valor inicial de 1, então, i igual a 1, igualzinho nós já vimos lá no português estruturado. Daí, ponto e vírgula, né? Bem igualzinho. I menor ou igual a 10. Mesma coisa.
Então, eu estou pondo um limite aqui. Então, o item tem que ser até igual a 10 para que o laço seja executado. E aqui eu estou pondo a progressão do meu i, no caso, o i++. Bom dia, Enzo. Tudo bem? Fica tranquilo, estamos começando agora. Tranquilo aí. Tá tudo certo. E dentro das chaves aqui, nós estamos pondo comando. Então, basicamente, é a mesma coisa que nós já fizemos lá no português estruturado. Simplesmente, nós estamos aqui aplicando a mesma estrutura lógica, só que dentro da linguagem de programação que usa em inglês. Então, um exemplo aqui de circuito, rapidinho, né? Básico, né? Então, eu estou fazendo um exemplo bem rápido aqui. Montei um circuitinho. Defini a porta 10 como PWM PIN, né? Então, criei aqui o meu PWM PIN. Aqui, eu poderia ter posto aqui o PINmod, né? Mas eu terminei não pondo, mas não tem problema nesse cenário aqui. Daí, aqui eu criei um loop for, né? Dentro do próprio setup. Então, por quê? Porque eu quero que isso ocorra cria um loop for dentro do loop, né? Então, quer dizer, eu tenho uma repetição aqui que vai ocorrer enquanto a minha placa estiver ligada, que é o void loop, né? E dentro dela eu criei um for. Então, vejam que eu posso usar dentro de cada estrutura qualquer coisa. Então, o que eu fiz aqui? Eu estou fazendo aqui de 1 até 255, né? De 0 até 255, acrescentando de 1 o quê? Acendendo o LED. Então, estou acendendo o LED progressivamente. Então, começo com o LED apagado, espero 10 milissegundos, aumento o valor de I e depois vou fazendo o acendimento progressivo do LED. Então, basicamente, é isso que nós estamos fazendo nesse cenário aqui. Usando o mesmo circuito, eu estou fazendo um segundo exemplo, né? Então, eu estou do mesmo jeito, né? Configurando aqui a minha porta 10, né? Então, eu chamei ela de PWM PIN, né? Defini a constante. Estou criando uma variável local aqui dentro do void loop chamada x e estou atribuindo ela o valor inicial de 1. Estou criando um for que vai começar em 0. A condição dele vai ser enquanto i for maior do que menos 1. E a progressão dele vai ser mais igual a x. Então, isso aqui, inicialmente, quando começar esse for, eu vou falar que meu i começou em 0 e a cada passada eu vou acrescentar 1 e vou fazer aí o acendimento. Então, está acendendo progressivamente a minha luz aqui. Daí eu vou verificar. Se o i for igual a 255, se a variável i for igual a 255, o que eu vou fazer? X vai sair de 1 e vai valer menos 1. Vai ser atribuído menos 1. Por que isso? Para que o meu for comece a se tornar regressivo. Então, eu vou progressivamente até 255. Daí, depois, quando eu cheguei em 255, por causa que x começou a valer menos 1, eu vou começar a regredir até o meu i chegar a menos 1. Então, aqui, i maior que menos 1. Então, enquanto i for até 0, tudo bem. Mas aí vai ter uma passada quando o x
menos, for aqui mais igual a x e o x valer menos 1, que o meu i vai valer menos 1. Daí ele vai cair fora e vai começar tudo de novo. Vai recriar a variável e vai começar o ciclo tudo de novo. Então, meu LED vai ficar acendendo e apagando, acendendo e apagando. Se vocês montarem esse circuito, montem esse circuito para vocês verem, o meu LED vai ficar acendendo e apagando. Tem o while, né? Então, como nós já vimos lá na estrutura nas estruturas de repetição lá no primeiro semestre, o while substitui o enquanto. Então, ele é nesse cenário aqui, ele é uma estrutura de repetição pré-condicionada. Então, ele vai avaliar a minha expressão lógica aqui dentro. Enquanto a minha expressão lógica for verdadeira, o meu comando será repetido. Se a minha expressão lógica, eu cheguei aqui, minha expressão lógica já de cara for falsa, os comandos que estão no interior aqui não vão ser executados nenhuma vez. Então, o while, ele é um cenário que eu só executo os comandos aqui dentro enquanto a minha condição aqui for verdadeira. Se a minha condição aqui nunca for verdadeira, os comandos aqui nunca serão executados. Por outro lado, se a minha expressão aqui nunca se tornar falsa, eu vou ficar aprisionado aqui num laço infinito, né? Então, vou ficar preso aqui nesse trecho de instrução e o restante do meu código não será executado. Então, pegando o mesmo exemplo de circuito, e aqui nós estamos fazendo o quê? Nós estamos definindo a variável sair, né? Igual a 0. Estamos definindo a constante LED pin 10, né? Estamos inicializando aqui no setup a porta serial, né? Então, a comunicação serial a uma taxa de comunicação de 9.600 bits por segundo. Estou fazendo o meu pin mod aqui, né? Então, eu estou dizendo que o meu LED pin vai ser o output. Estou fazendo a escrita na porta, né? 10, acendendo a porta, esperando 1 milissegundo. Depois apago o meu LED, espero 1.000 milissegundos, somo, faço mais em sair, então quer dizer, eu vou acrescendo 1. Por quê? Porque enquanto sair for menor ou igual a 10, meu LED vai piscar. A partir do momento que meu sair se tornar maior do que 10, eu vou cair nessa mensagem aqui. Então, aqui é um exemplo somente para ilustrar aí o uso da estrutura while. Daí nós temos aí um exemplo da repetição do while, né? Então, aqui, nós, até o começo aqui, LED, ou LED pin, sair, begin serial, mesma coisa. Bom dia, Eduardo. A configuração do P-Body, mesma coisa. Aqui, daí, nós começamos, ó, do, né? Passo as instruções, verifico se sair é menor ou igual a 10. Na hora que for, eu faço a repetição. Então, por exemplo, se por acaso eu colocasse aqui 11, pelo menos piscaria o LED pelo menos uma vez. Então, mesmo que ao atribuir aqui a variável sair fosse igual a 11, o LED piscaria uma vez. Se a minha variável sair fosse atribuído 11, o valor para ela, não piscaria nenhuma vez o meu LED. Então, essa é a diferença do while do do while. Só para relembrar vocês
dos conceitos que nós já vimos. Então, lembrando até da figurinha que nós vimos lá no primeiro semestre, né? Então, while diferente de borda, corra. Então, aqui eu verifico se eu não cheguei na borda para daí correr. E o coiote, ele corre primeiro para depois ele verificar a borda. Então, se ele correu primeiro, se ele passou da borda, ele dançou, né? Pessoal, tranquilo até aqui? Tudo ok, prof. Beleza. Beleza. Vamos lá. Agora nós vamos ver aí o sensor de temperatura TMP36, né? Então é um sensor aí que nós conseguimos fazer alguns experimentos para ele, né? Com ele, né? Então, basicamente, ele faz uma leitura entre menos 40 e 125 graus, né? E como que ele faz isso? Ele vai retornar para mim uma tensão, né? Uma tensão linear entre 0,1 volt até 1,7, né? E conforme a tensão que eu recebo na porta muda, né? Então ele vai ser conectado à porta analógica conforme a tensão que eu estou recebendo nessa porta analógica está mudando, quer dizer que a minha temperatura está mudando. Então, quando ele produzir uma tensão de 10 milivolts, quer dizer que a temperatura dele, a gente teria que fazer um cálculo para que 10 milivolts seja igual a 0 graus, né? Desculpe, quando ele fornecer uma tensão de 500 milivolts, a temperatura dele vai ser 0 graus. E quando você tiver uma oscilação de 10 milivolts, você vai ter uma variação aí de 1 grau. Então, para nós montarmos o sensor aí para fazer uma leitura de temperatura, aí, a gente conseguir fazer uma leitura de temperatura e mostrar essa temperatura é bastante simples, né? Então vejam aí que eu vou ter que usar o sensor, né? O TMP36, né? Ele é um sensorzinho bem pequenininho. Depois lá, quando nós estivermos na prática, vocês vão ver no laboratório que ele é um sensor bem pequeno. E nele eu tenho o quê? Eu tenho a perna esquerda dele positivo, a alimentação positiva, né, de 5 volts. Tenho a perna direita dele, alimentação negativa, o GND, né? E na perna central dele aqui eu tenho onde eu faço a leitura aí da tensão que ele está passando, né? Então, o que acontece? Ele tem materiais semicondutores internos que mudam a condutividade dele, né? De acordo com a temperatura. Por isso que há mudança de tensão. Então, aqui eu pus um esquema, né? Olhando ele de frente, né? Então, o VS aqui seria alimentação 5 volts. O Vout aqui seria a saída, né? Que eu vou fazer a leitura na porta serial, na porta analógica, desculpa, na porta analógica. E o GND é o meu negativo aí do circuito.
Então, o que eu estou fazendo aqui? Primeira coisa, eu estou definindo a porta, né? A minha porta 0. Estou criando uma variável chamada temperatura. Estou inicializando a minha comunicação serial. Estou colocando a leitura, né? Fazendo a leitura da minha porta 0. Então, analog read sense temp, né? E estou fazendo um serial print aí da minha temperatura e esperando 500 milissegundos. Só que esse código ele não está mostrando a minha temperatura. Na verdade, esse código ele vai mostrar para mim a tensão que eu estou recebendo na porta. Então, se eu implementar esse código e olhar o resultado desse código, o que eu vou ver vai ser o quê? Efetivamente, a tensão que eu estou recebendo na porta. Eu tenho que fazer um cálculo de conversão. Eu tenho que pegar a tensão, fazer um cálculo entre a tensão recebida e os valores aí para que eu obtenha efetivamente a temperatura, né? Então, basicamente, eu tenho que olhar um pouco esse gráfico aqui para eu entender, né, como funciona, né? Então, eu tenho para eu fazer a minha correlação. Então, aqui vejam que eu tenho no meu eixo Y a tensão de saída, né? A tensão que eu vou receber entre 0 e 2 volts, né? Então, essa tensão. E eu tenho aqui no meu eixo X a minha temperatura, de menos 50 até 125. Então, se eu for fazer a correlação aqui, se eu for olhar o meu gráfico, para eu chegar no ponto 0, eu tenho essa aqui. Eu tenho 0,5, então 500. Lembra que eu falei para vocês do 500 mA? Então, 0,5 volts do 500 mA seria aqui meu 0 graus. Então, tendo essa informação, eu consigo aí elaborar alguns cálculos. Elaborar uma fórmula de cálculo, né, para fazer a correlação entre a tensão e a temperatura, para que eu mostre a temperatura efetivamente aí para o usuário. Então, como nós falamos aqui, então nós vimos aqui que o 0,5 volts é 0, qualquer coisa abaixo disso são temperaturas, então qualquer coisa abaixo de 0,5 volts são abaixo de temperaturas negativas, e que a mudança de grau, né? Então, por saber se eu aumentei ou diminuí a temperatura, eu tenho uma variação de 10 milivolts, né? Então, eu sei que eu tenho uma temperatura diferente, né? Quando eu tenho uma alteração aí de 10 milivolts. Então, pegando um cenário aqui de exemplo, né? Então, se no pino A0 eu tiver 510 milivolts, significa que o sensor está detectando a temperatura de 1 grau Celsius. Então, 500 milivolts é igual à variação 510 é igual a 510 milivolts menos 500 milivolts é a variação de 10 milivolts, do que nós teríamos aí 1 grau. Então, vejam aqui que a gente tem que fazer algumas contas aí, né? A gente tem que interpretar o dado, então, aquilo que eu falei para vocês. Seja computação utilizando microprocessador ou microcontrolador, muitas vezes nós temos a entrada, nós temos que processar esses dados de entrada, temos que interpretar esses dados de entrada para produzir uma saída que faça mais sentido.
Isso aqui mostra bem isso, né? Esse exemplo aqui mostra bem isso, que eu tenho que receber uma tensão em volts como entrada, interpretar essa tensão em volts, né? E depois fazer a saída aí para mostrar a temperatura. Então, o que eu tenho para fazer? Qual é a fórmula, né? Para fazer. Então, a fórmula é essa. Então, a minha temperatura em graus Celsius, né? Então, por isso, Celsius, o símbolo Celsius aqui, é valor ADC, vezes precisão ADC, né? Então, da tensão, né? Que eu recebo. Então, é o valor da tensão vezes a tensão, menos a voltagem zero, né? Então, a voltagem zero é a voltagem para 0 graus, dividido pelo passo de tensão. Então, aqui nós temos isso, ó. Temperatura em graus centígrados. Valor de conversão de digital analógico para retorno retornado pelo analog read. Então, o que eu estou recebendo, então esse valor aqui é o que eu estou recebendo do meu sensor. Precisão ADC. Então, esse valor é obtido dividido a tensão de referência ADC, né? Então, padrão 5 volts, e o número máximo de conversões retornadas, né? Então, 1024, né? Então, 1024, 5 volts dividido por 1024, vai dar esse 0,00488 aqui, certo? Então, essa é a nossa, para ter uma temperatura bem precisa. Existem fórmulas de cálculos mais simplificados. Se vocês procurarem na internet, aí vocês vão achar, às vezes, até fórmula de cálculo mais simplificadas. Daí, voltagem zero indica a tensão de saída do tensor quando ele detecta uma temperatura de 0 graus, que é o nosso 500 mA, né? E a tensão passo, o que é? É o passo para cada 1 grau, né? Então, aquilo que eu falei para vocês, cada 1 grau é 10 miliamperes. Milivolts, né? Desculpe. Então, aqui eu tenho um exemplo, né? Então, aqui eu já crio as minhas variáveis, né? Então, por exemplo, o precisão e o 0 volts, se vocês quiserem, vocês poderiam criar até como constante, né? Porque esses dois valores nunca vão mudar. E o passo tensão também poderia ser uma constante também, porque nunca vai mudar. E o tempo C é uma variável, porque vai ser o resultado do cálculo aí da minha temperatura. Então, o que eu estou fazendo? Estou inicializando a minha porta serial, né? A 9.600 bits por segundo, para poder mostrar. Estou fazendo a leitura do meu sensor. Estou fazendo a leitura do sensor aqui. E para obter a temperatura, estou fazendo a fórmula de cálculo, né? Então, nós já entendemos o que nós temos que fazer, a nossa fórmula de cálculo, e estou imprimindo na tela aí o valor obtido através do cálculo, esperando 1000 milissegundos, certo? Então, isso aqui vai ser aí a nossa fórmula para eu criar um sensor. Depois eu poderia pegar essa temperatura, analisar, se a temperatura for tantos graus, eu faço uma coisa, eu ligo o motor, por exemplo, se a temperatura passar dos 30 graus, eu posso ligar aí o meu ar-condicionado. Se minha temperatura chegou a 17 graus, eu desligo o ar-condicionado. Então vejam que eu posso fazer aí inúmeras coisas aí. Se fosse um carro, por exemplo, digamos que eu estou fazendo um sensor aí para a temperatura da água do carro. Então, a temperatura da água do carro chegou a 95 graus, eu ligo a ventoinha para resfriar o carro. A temperatura da água chegou a 80 graus, eu desligo a ventoinha. Então, vejam que eu posso fazer várias coisas aí, posso ter várias ideias aí com leituras de temperatura. Beleza, pessoal? Dúvidas?
Acho que não, vamos ver na hora da lista agora. Beleza. Então, a lista já está lá no Moodle, certo? O material da aula de hoje também está no Moodle. Se tiverem alguma dúvida, eu vou ficar mais um pouco aqui também com a sala aberta, vocês podem fazer perguntas. Eu vou encerrar a gravação agora, beleza?